momento de reflexão, né? Se encaixa bem com o que eu tenho pensado, né? Porque tem uma palavra que tem permeado os meus pensamentos essa semana, que é sobre liberdade. Jesus, ele veio para libertar os cativos. Ele veio nos trazer liberdade, nos pôr em liberdade. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque talvez você tenha um pouco de dúvidas. Como assim me pôr em liberdade? Eu não estou preso. Me salvar de quê? Eu não estou correndo perigo? Não é? É normal que você às vezes tenha esses questionamentos. Eu falei, Jesus, vamos conversar com ele sobre isso hoje? E eu fiquei pensando assim em alguns versículos e separei para compartilhar com vocês. Quando eu penso em Jesus libertar os cativos, me veio uma passagem que está em Lucas, capítulo 7, que diz assim: E naquela mesma hora, Jesus curou muitos de doenças e de todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E depois disso, declarou aos mensageiros: Ide e relatai tudo a João Batista, tudo que vocês vistes, tudo que vocês ouvistes. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. Falei, uau, que palavra poderosa, porque é isso que Jesus veio, ele veio nos libertar. E a gente ter esse conhecimento é o que nos traz a liberdade. Através do conhecimento, da informação, você é liberto. Esse é o intuito do programa Pérolas, né? E quando eu falo em conhecer, em conhecimento que traz liberdade, eu não tenho como não associar aquele versículo super conhecido, né? E conhecerão a verdade. E conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Aí, isso é uma passagem que está em João 8, e a continuação, após esse versículo famoso, fala assim: E os fariseus responderam: Ué, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como que você pode dizer que nós seremos livres? Quer dizer, eles tinham esses questionamentos também, né? E aí Jesus responde para eles assim: Digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho, ele pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, de fato, verdadeiramente, vocês serão livres. E aí eu fiquei assim, como assim, né? Você pode se perguntar, como assim? Que verdade? A verdade é Jesus. E se você conhecê-lo, se você experimentá-lo, você vai ser liberto. Que em João 14 diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ninguém vem, olha só que interessante. Ninguém vem ao Pai, não é vai. É ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por quê? Porque Ele e o Pai são um. Então, quando você se achega a Jesus, você também se achega ao Pai. Jesus é essa ponte que nos leva diretamente para o colo, para os braços de Deus. Ele veio para nos reconciliar com Deus, né? E aí, eu queria que você pensasse. O que você faria se você tivesse a certeza que se você dissesse sim para essa verdade que é Jesus, a sua vida nunca mais seria a mesma? Já pensou nisso? O que você faria? Você gostaria de conhecer verdadeiramente a verdade hoje, agora, nesse momento? São 17h33, sexta-feira, dia 28 de julho de 2023. Hoje pode ser um dia que vai mudar completamente a sua vida, a partir de uma decisão, de um entendimento, de um conhecimento. Eu não estou falando de religião para você, eu quero que você entenda isso. Muito menos eu estou falando para você de denominação evangélica. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre Jesus, o Filho de Deus, que morreu no meu e no seu lugar. E aí você pode também perguntar, como assim morreu no meu lugar?
Eu não estava morrendo. Me salvar de quê, né? Eu não estou correndo perigo nenhum. Talvez você não compreenda isso que eu estou te falando. Em Romanos 3 diz assim, porque todos, preste atenção nisso, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Porque pecaram. Porque se você pecou, você automaticamente é separado de Deus. E sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu. Ofereceu quem? Jesus. Como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a fé em Jesus. E aí, para que você possa compreender melhor, a Bíblia diz assim, ó, o salário do pecado é a morte. O que isso quer dizer? Quando nós pecamos, automaticamente é imputado sobre nós uma sentença de morte. Então, se todos nós pecamos, todos nós vamos morrer, sentenciados, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero te dar um exemplo para que você possa compreender melhor o que eu estou falando. Pensa que você cometeu um crime. E aí você está num tribunal. Você senta no banco do réu. E agora você está sendo julgado por esse crime que você cometeu. E você tem um advogado que está ali em sua defesa. E você tem um promotor, que é alguém que acusa, que lança em rosto o crime que você cometeu, que ele traz provas, evidências, que ele provoca ali o juiz para te dar a maior sentença. Então você está ali com muito medo, você não sabe o que vai acontecer. É fato que você cometeu um crime. E é fato que a sua pena vai ser uma pena severa. Se for, por exemplo, nos Estados Unidos e você assassinou alguém, você vai ter o quê? Uma pena de morte. E aí você sabe que vai receber uma sentença de morte, não tem para onde correr. É um fato. Você cometeu esse crime. E o acusador, o promotor, ele está ali, mostrando fotos, vídeos, prints de você na cena do crime, cometendo aquele pecado. E ele sabe que o salário, que a sentença que você vai receber sobre o seu pecado é morte. E aí, de repente, o seu advogado de defesa, ele se levanta, ele olha no fundo dos teus olhos, ele olha para o juiz e ele pede a palavra. E ele ali intercede por você. Ele se coloca no meio, ele vai intermediar e ele vai defender você. Mas aí o promotor fala, mas ele pecou. É um fato. E aquele advogado fala assim, ok, é necessário que se pague essa pena. É necessário que se cumpra essa sentença. Mas que essa sentença se cubra sobre mim. E aquele advogado que não cometeu crime algum, olha para você, olha no fundo dos teus olhos e fala, pode ir, eu vou me sentar no banco dos réus. Eu vou assumir a culpa no seu lugar. E vai recair sobre mim essa sentença de morte. E você fala, não, mas eu cometi esse crime, o Senhor não fez nada. Eu amo você. E eu quero te dar a oportunidade de você reescrever a sua história. Livre, sem condenação, sem pecado. É um fato que você cometeu o pecado. Mas vai recair sobre mim a penalidade, a sentença. Quando o juiz bate aquele martelo e fala culpado, não é sobre você mais. A culpa recaiu sobre ele. E você se levanta daquele banco e ele senta no seu lugar. E ele se doa. E ele troca por amor de lugar com você. E você sai daquele tribunal e você olha aquelas portas abertas. E não tem cadeias te prendendo. Não tem algemas. Nada te segura.
Você não está preso. E aquela cédula de acusação que existia contra a sua vida, ela foi rasgada. Ela não existe mais. Você agora foi justificado. Você agora está livre. Livre para reescrever a sua história, para viver uma nova vida. Aquilo que te acusava não te acusa mais. E ninguém mais pode te acusar de nada. Porque foi pago. Já foi tudo consumado. Já está pago. Ele morreu no seu lugar. Entendeu o que eu quero dizer com isso? Então agora que você compreendeu, o pecado não tem mais força sobre a sua vida. Porque é para isso que Jesus veio. Ele veio para libertar os cativos. Do quê? Do pecado. Porque você agora só comete as velhas práticas se você quiser. Porque agora você é livre para escolher. Você não precisa mais. Porque quando você tem um vício, algo que te escraviza, você não consegue escolher. Você tem que fazer aquilo. O vício te arrasta. Aquela vontade te domina. Você não tem domínio, você não tem controle. Porque você é escravo do pecado, escravo do vício. Escravo da pornografia, escravo do adultério, escravo das drogas, escravo de tantas coisas. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E é esse entendimento que eu preciso que você saia daqui, desligue esse rádio hoje e entenda. Você é livre para recomeçar. Ele sentou no seu lugar no banco dos réus. E nada mais pode impedir você de adorar a Deus em sua plenitude. Se você compreende isso, se você entendeu isso, não resista mais. Parece impossível, né, mudar de vida. Eu já tô velho. Eu já tô velha, não tem mais tempo para mim. Você tá muito enganado. Você tá muito enganado. Jesus, ele é especialista em transformar histórias. Ele é especialista em pegar aquele que não é e transformar. Deus ama os improváveis. Será que alguém algum dia disse para você, aquele dali não tem jeito, para ele não tem salvação? Tem sim. Aquela ali tá velha, a vida inteira só fez coisa errada, agora não vai. Dá sim. Basta que você aceite, que você reconheça que você sozinha não vai conseguir chegar a lugar algum. Reconheça que você precisa de ajuda. E essa ajuda vem do alto. Essa ajuda se chama Jesus. É Jesus. É só você falar, sim, Deus, eu quero. Eu creio que Jesus pode me libertar. Eu creio que Ele trocou de lugar comigo. Que recaiu sobre Ele aquela sentença que estava sobre a minha vida. Que nessa tarde você abra o seu coração. Que você diga sim, sim, sim. Porque antes o vício que te dominava, agora não te domina mais. Você está livre. As cadeias que te prendiam foram abertas. E isso é no mundo espiritual. Talvez você não esteja vendo nada, mas isso é fé. A fé não se guia por vista, pelo que vê. Você simplesmente crê. E se você crê no seu coração que Jesus te libertou, você seja livre. Você é livre para reescrever a sua história, para começar um novo tempo na sua vida, para ser uma nova pessoa. É dado a você uma folha em branco. E Ele diz assim, filho, filha, vá e não peques mais. Não peques mais. Eu amo você. Eu quero me encontrar com você. Eu quero viver uma eternidade do seu lado. E aquilo que te governava, não te governa mais. Isso aqui não é algo que você precisa sentir. Angélica, mas eu não estou sentindo assim um arrepio, um calafrio. Não é necessariamente isso. É fé. É um ato de fé. Basta que você diga sim.
Eu quero experimentar disso. E permita que o Espírito Santo estenda as mãos para você e te tire desse lugar escuro, desse lugar de cadeia, desse lugar de sofrimento, dessa vida cíclica. Sabe? É erro em cima de erro, é falhas, são fracassos, são dores, derrotas, humilhações. Deus não te criou para isso. Existe um propósito sobre a sua vida. Existe um Deus que já escreveu a sua história num livro antes de você nascer. Quando você ainda era substância informe no corpo, no ventre da sua mãe. Ele te deu um nome, Ele te deu uma história. Ele já viu o seu futuro. Você não é essa estação que você está vivendo. Você não é essa dor que você está sentindo. Você não é esse fracasso que você sofreu. Isso é só um tempo difícil da sua vida, mas que vai passar. E se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração. Corre, se joga e fala: Jesus, eu quero experimentar dessa vida nova. Eu quero. Você pode dizer isso? Jesus, eu quero. Eu preciso de Ti. Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu te dou liberdade, Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero te experimentar. Que essa palavra possa ter entrado no seu coração como uma espada penetrante, como flecha no alvo. E que a sua vida nunca mais seja a mesma, porque a verdade liberta. E você está tendo conhecimento da verdade. Se antes você não tinha, agora você tem. E você pode escolher. Você pode escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. A escolha é sua. E aí?